Senhoras e senhores, o Paê até tentou e conseguiu, mas o Vasco é impressionante mesmo assim. Meu Deus do céu, é a primeira vergonha do ano? Vamos falar disso aqui. É o seguinte, rapaziada, pra começar a conversa, o Vasco entrou em campo com essa formação aqui. Antes de mais nada, não é ordem numérica, continua isso acontecendo, graças a Deus. E assim, olhando a escalação, principalmente no meio de campo, me agrada ter Jair, Paulinho e Paê. Eu tava curioso para ver como seria esse time jogando junto, essa equipe de meio campo, porque assim, o Praxedes não é um jogador que muito me agrada, só que o Praxedes estava no banco. Então eu queria ver como seria esse meio de campo. Eu só não sabia que ia ter expulsão aos 4 minutos. Outra coisa, Rojas, hoje lateral titular. E eu pontuo isso aqui, eu trago a atenção a isso, porque eu acho que assim, o Ramon parece ainda ter uma dúvida de quem que é o lateral dele. A gente teve ano passado o Puma sendo titular em alguns momentos, em outros foi o Paulo Henrique, que é o meu preferido, e chega agora o Rojas, o Robert Rojas, que foi um pedido do Ramon, que é conhecido dele, que ele é gringo, né, lá de fora e tal. Só que assim, eu nem acho que o Rojas é terrível, mas pra mim o Paulo Henrique tá bem acima dele. De resto, rapaziada, Eric Marcos de titular, eu não vou pesar na do moleque, eu acho que ele ainda não tá pronto, ele talvez venha estar algum dia, eu só vou dizer isso, ainda não tá pronto. Agora, o David, se o Eric Marcos tem a desculpa da idade, o David não tem. Meu Deus do céu, eu não sei o que veio fazer no Vasco, eu não sei pra que a contratação dele. É o seguinte, desligar o ventilador aqui pra não atrapalhar. O jogo vai começar e já começa de forma horrorosa. 4 minutos do primeiro tempo, expulsão polêmica do Jair, que o que acontece é isso aqui, ó, o Jair divide, aí depois ele vai meio que de carrinho, e acontece isso aqui, tá expulso. Cadê a expulsão? Você pode pensar, Josão, mas ele deu um carrinho e tal, principalmente se você não viu o jogo, e aí você tá vendo pela primeira vez isso aqui, você acha, não, pô, mas pegou ali, talvez o carrinho pegou, sabe, faz sentido ter expulso. Olha aqui, o pé do Jair em contato com a bola. Se isso aqui foi falta, não dá pra saber se foi falta, sinceramente, mas se isso aqui foi falta, é pra amarelo. O bagulho é tão absurdo, e o juiz dá vermelho, mas é tão absurdo que o Jair nem percebe que ele tá expulso. O juiz faz um movimento pra levantar o cartão, o Jair já abaixa a cabeça e sai andando, e depois ele é avisado, tipo, não, mano, foi vermelho. E ele volta, tipo, vermelho? Tipo, ele jurou que era amarelo. Ele só viu o juiz ameaçando levantar, e ele já seguiu a vida. Uma arbitragem completamente errada. E aí tem até uma questão aqui que eu tenho que pontuar, que viralizou durante o jogo, foto do juiz de hoje com camisa do Flamengo. Eu não vou nem entrar no mérito dele ter errado de propósito, eu acho que provavelmente ele só é ruim, e aí o Campeonato Carioca não tem VAR no começo, o Campeonato Carioca é uma várzea, não tem VAR, mas é várzea, o Campeonato Carioca é uma bagunça, o cara é expulso aos 4 minutos, é um jogador que tá tentando se manter no time titular, tentando ganhar a vaga, e eu tentando assistir ele jogar, não consigo. Caga no esquema do Vasco, não tem como corrigir a falha, porque eu acho que essa expulsão é uma falha do juiz, então segue o jogo, Vasco com a menos 4 minutos do primeiro tempo, assim, é Campeonato Carioca, tá ligado? Essa não vai ser a única vez que eu vou reclamar desse campeonato, porque na sequência, o que a gente tem aqui? A gente tem, tá ruim, piora, Paulinho Paula machucando. O Paulinho, que é um cara que no final do ano passado, ele até caiu um pouquinho de rendimento bem na reta final, mas no decorrer do campeonato como um todo, ele foi um jogador importantíssimo. Ele é incontestavelmente titular do Vasco. E até quando eu falo que ele teve uma queda de rendimento no final, mesmo com essa queda que é verdade, também é verdade que ele fez um dos gols do último jogo, que foi importantíssimo pro Vasco permanecer na Série A. Dito isso, machuca. E aí o Campeonato Carioca, ele não tem arbitragem, mas ele tem lesão. E sabe o que é legal? Olha só, o que você ganha jogando Carioca? Nada. Não, mas se você ser campeão, aí ganha. Sabe quanto ganha o time campeão do Campeonato Carioca? Nada, não tem premiação. Então assim, eu como torcedor, fico doido pra ver o Paê de titular, sabe? O time inteiro, completo. Só que assim, é isso aqui que o Campeonato Carioca dá pra gente. Ele não vale nada, ele, sabe, não gera renda por premiação e ele gera lesão. Então, na mesma hora que eu, como torcedor, tô doido pra ver os principais jogando, eu entendo quando a gente não entra com os principais. Porque quando entra, você corre risco de acontecer isso aqui, fora todos os problemas de arbitragem, a gente perde um jogador titular, é torcer pra não ser algo muito grave. Mas parece ser um pouco grave sim, infelizmente. Na sequência, rapaziada, uma das poucas chances do Vasco no primeiro tempo, e aí entra em cena outro personagem, a bola dentro da área, o Verratti se embola com ela, e aqui eu tenho que falar do Verratti, que é um cara muito bom. É um maluco que tem muito crédito. Ele junto com o Léo Jardim e talvez, sei lá, o Medel e o Peck,
Dudek foram os 4 principais do Vasco no último ano. Só que esse ano ele começou meio estranho. Eu arrisco a dizer que hoje foi a pior partida do Verratti com a camisa do Vasco. A pior de todas. É claro que é começo de temporada, por outro lado, lá no Uruguai ele já tinha jogado mal. Os 2 jogos do Uruguai ele basicamente nem encostou na bola e quando encostou errou. Mas novamente, é um cara que tem crédito. Eu espero que ele melhore bastante. Ele já mostrou ano passado que ele, sabe, é muito melhor do que isso. Mas assim, é importante a gente pontuar aqui também quando o cara não joga bem. E foi o caso de hoje. Não jogou, errou quase que tudo que tentou, tava caindo toda hora, brigando com a bola, apanhando do futebol. Enfim, Verratti aqui, eu espero que seja só, sabe, coisa de um jogo ou outro e que isso se resolva. Dando sequência, o que a gente tem? Olha essa falta. Vamos falar de novo de arbitragem? Vem comigo. Caiu, nada. O João Vitor, de novo. O João Vitor já chega sem encostar no cara, ó. O cara cai. João Vitor tomou cartão amarelo nisso aqui. Assim, cara, a arbitragem é absurda. Ou o cara é totalmente incompetente, o árbitro, o juiz, ou ele é mal intencionado, tá ligado? Ou ele errou de propósito, ou ele é muito ruim. É uma das 2 opções. Qual é pior? Não sei. Comenta aqui embaixo. Dando sequência, o que a gente vai ter é isso aqui. Se por um lado o Jair foi expulso por uma bola que ele encosta na bola e não no jogador, o jogador do Bangu pega, olha isso aqui, claramente na canela ali, no tornozelo do Eric Marcos, e isso é amarelo. O do Jair é vermelho, isso aqui é amarelo. Aí se o jogador machuca, o Vasco perde mais um jogador. Enfim, dando sequência, termina o primeiro tempo. É um primeiro tempo muito ruim. Eu acho que boa parte ali o Vasco tentou se encontrar porque tinha um homem a menos em campo. É uma coisa que tem que ser falada, a saída do David. Quando o Ramon percebe que vai precisar mudar por causa da expulsão, o primeiro a ser descartado é o David. Eu acho que com isso aí fica meio evidente que talvez o Ramon esteja vendo o que a gente tá vendo, que o David realmente não contribui pra muita coisa, né? Então, assim, se precisa descartar alguém, tira o David, traz o Zé Gabriel. Melhorou um pouquinho com o Zé Gabriel em campo, nada muito grandioso. Agora, fazendo apontamentos individuais, eu até separei aqui do zagueiro João Vitor, que basicamente não precisou trabalhar defensivamente, porque o Bangu não atacava em cima do Vasco, pelo menos não no primeiro tempo. E eu só coloquei ele aqui porque eu reparei, e aqui eu não sei se é uma percepção minha ou você também reparou, mas no primeiro tempo eu vi ele errando muito passe bobo, sabe? Errando passe que a bola vai direto pra fora. E eu separei a foto dele aqui pra falar que, bom, é um zagueiro muito bom, parece, né, ser um zagueiro que é promissor, mas errava ali uns passos que eu ficava, ué, que é isso aí? Mas assim, eu já retiro o meu próprio apontamento, porque no segundo tempo ele deu uma melhora, eu vi ele acertando muita coisa e tal, então assim, provavelmente foi só ali uns 3 erros seguidos que, né, não quer dizer muita coisa. Agora, outro cara que a gente precisa falar é o Rojas, que entrou de titular. Novamente, não acho que fez uma partida horrorosa, mas também não contribuiu pra muita coisa. Pra mim, depois entra o Pumita, mas pra mim, o Paulo Henrique é o lateral, tem que ser o lateral titular da equipe do Vasco. É o que tem de melhor hoje, e não vou nem falar no sentido de, é isso que tem. Não, o Paulo Henrique é realmente bom, sabe? Não é tipo, só tem isso aí. O Paulo Henrique é bom, o Paulo Henrique tem contribuído legal toda vez que entra. Eu espero que pro time titular o Ramon enxergue ele também como o primeiro da fila. Ele testou depois o Puma e tal, o Puma também não fez uma partida lá monstruosa. O Rojas não acho que é horroroso, vi algumas pessoas chamando ele de horroroso, de péssimo, de bagre. Se você acha isso, comenta aqui. Tudo bem? Opinião, tá ligado? Eu não achei tão ruim assim, mas é aquilo, né? Eu vi o quê? 2 jogos do cara. Você nunca sabe. Às vezes, se você der mais tempo pra ele jogar, ele pode muito bem melhorar, como pode ser bem pior do que a gente imagina. Voltou o segundo tempo, pessoal. E aí, agora sim, o Vasco faz um gol. Vamos ver aqui, porque o Paê puxa de longe, vem carregando, sofre a falta, não para por causa da falta, acha o Piton que vai cruzar dentro da área e aí o Praxedes faz o gol. Meu Deus do céu, o gol do Praxedes. Primeiro que assim, pra tirar isso aqui da frente, o Praxedes faz um gol, ele tem o mérito de estar bem posicionado dentro da área. Ali nem é a função dele, ali era pra estar, sei lá, o Verratti, mas estava ele, então ponto. Isso aqui, ele, sabe, tem de ser parabenizado. De resto, com a bola no chão, dando passes, o
O Praxedes mais erra do que tudo. Agora, o Payet, a arrancada que ele deu, ele sofreu a falta, não se jogou, não pediu a falta, ele continuou, achou o Piton, que inclusive faz uma boa dupla com ele, isso aí tem que ser pontuado. O Payet tá jogando muito bem, desde o Uruguai, chegou no Campeonato Carioca, jogou bem, hoje fez uma partida muito boa de novo, inclusive tem o golaço dele que a gente vai ver daqui a pouco, o camisa 10 tá jogando muito. Agora, tem um negocinho sobre ele que eu vou guardar mais pra frente. Agora, sou o Piton também, ótimo jogador, desde o ano passado, continua jogando bem. Dando sequência, o que a gente aqui vai ter é o gol, dessa vez do Bangu, e numa falha do Léo Jardim. A bola vem, passa debaixo do braço dele. E aqui, cara, começou a acontecer o que talvez seja a primeira vergonha do ano, o Vasco empatar com o Bangu, e ainda mais da forma que foi. Primeiro que, sim, foi um frango do Léo Jardim. Não tem como, foi uma falha, foi um frango, errou feio, tá ligado? Mas assim como o Verratti, é um cara que tem moral na casa. Ele tem que errar mais um pouco pra eu ficar com raiva dele. Eu espero que, de novo, assim como o Verratti, seja só uma coisa de um jogo ou outro. Falhou sim, frango feio, mas é um cara que a gente só não tá hoje na Série B justamente por causa dele. Mas em questão do Vasco tomar apavoro, aí muda, porque no segundo tempo, como eu falei, o Vasco faz o gol, mas ele começa a dar brechas pro Bangu atacar. E isso aí é problemático, porque apesar de estar com -1, ficar tomando pressão do Bangu hora ou outra é meio feio. E não é nem pressão, porque o Bangu finalizou pouco no gol do Vasco, só que as poucas vezes a gente tem aqui o gol que o Léo Jardim sofre, que eu nem sei quem é que foi que fez. Pra mim, pouco importa. O que importa é o jogador do meu time. E assim, eu achei meio estranho. O Puma não marcou nesse lance. E outra, claro, aqui o destaque dele errando. Depois, pessoal, na sequência, a coisa piora um pouquinho ainda mais, porque logo após sofrer o gol, o Vasco ainda tem uma bola que o Bangu chuta no travessão. É quase que nós tomamos uma virada do Bangu. E aí, eu acho que liga uma sirene de, opa, calma lá. Como eu falei no meu último vídeo, eu não acho que o time do Vasco melhorou, pelo menos ainda não. Pode ser que eu avalie como uma melhora ao final da janela de transferências, se chegar mais gente. Mas, por enquanto, eu acho que isso aqui mostra ali um sinal de alerta de precisa muito de reforço. O time do Vasco ainda é muito ruim. Se não fosse o Payet hoje, a gente tinha perdido. Tá bem estranho. Eric Marcos ainda é muito moleque, o Ryan ainda é muito moleque. São jogadores que podem ser bons, mas assim, não dá pra jogar responsabilidade em cima deles, tá ligado? Aí quando o Verratti não tá bem, também não tem mais ninguém pra jogar responsabilidade, porque o elenco é minúsculo. Esperar que o David faça alguma coisa, pode ser que uma vez ou outra ele faça, mas no geral ele vai fazer raiva, é isso que ele vai fazer. Então assim, o Vasco precisa contratar. Claro, tem o Adson ainda pra chegar, que na verdade já está no Vasco, mas ainda não está jogando, que provavelmente vem pra ser titular e tal, mas não basta parar por aí. Eu tô pontuando aqui o seguinte, o time do Vasco, se não contratar, a não ser que o Adson chegue e jogue pelo menos igual o Gabriel Peck, coisa que não é fácil, lembro vocês que o Peck foi nosso artilheiro ano passado, a não ser que o Adson jogue pelo menos igual ele, o Vasco vai brigar por coisas ruins aí. Precisa de reforço, porque assim, o Payet é bom, mas não é 10 não, Payet é um cara só. Enfim, dando sequência, pessoal, que a gente vai ter é esse lance de novo, esquisitíssimo, bola dentro da área, o Verratti perde praticamente que debaixo do gol. Vou até deixar a fotinho dele aqui, ó. É o que eu falei, ele tem moral, mas hoje fez um jogo muito ruim. Fez um jogo à lá Pedro Raul, pra falar a verdade, foi assim, digno de Pedro Raul. Tava errando tudo que tava tentando. Vamos aguardar a próxima partida, certo? E as próximas. Vamos lembrar que domingo que vem tem Flamengo. Então, assim, eu quero ver a galera aí contra o Flamengo. Ai, depois continua, e aí num chute de fora da área, o Léo faz uma baita defesa, meio que dando ali uma breve redimida, e depois, gol do Vasco, um golaço de Dimitri Payet, que tinha tudo para ser o final do jogo. A gente vai ver aqui, eu quero falar algumas coisinhas com vocês, que é o seguinte, olha só, o próprio Payet pega, ele roda ali, acaba perdendo a bola, ele mesmo recupera, sai de 2, cara, é impressionante. Ele chuta, o goleiro defende, ele mesmo vem pro rebote, pega a bola de novo, dribla, vai chutar lá na trave e faz um golaço monstruoso. Meu Deus do céu, como o francês está crescendo de rendimento. Agora, o Payet, como eu falei, é 1, ele não é 10, ele não é os 11 caras em campo. Se não se reforçar, o nome dele vai precisar ser Noé.
porque só tem animal. O que ele teve que fazer esse gol todo sozinho aqui é impressionante. E esse gol me deixou até meio perdido, que eu comemorei e eu fechei o jogo, porque depois do gol eu vi ele abraçando o Zé Gabriel e eu pensei que tinha acabado. Aí eu abro o Twitter, não acabou. E o Vasco tomou um gol. E é inclusive disso que eu vou falar aqui, ó. O jogo termina 2-2. O Vasco fez um pênalti, um erro esquisitíssimo do Medel. Foi um dia dos medalhões do Vasco jogando mal. A gente tem o Léo Jardim frangando, o Medel cometendo um pênalti infantil, o Verratti numa partida péssima. Curioso, todos eles três no mesmo dia atuarem tão mal, tá ligado? O Vasco empata um jogo sem pé, sem cabeça, e o que fica pra mim é o seguinte: se tá ruim contra o Bangu, e no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil, precisa de reforço. Assim, é alarmante, tá ligado? Agora, de ponto positivo, Payet. Caraca, que crescente dentro de campo. O homem não só tá com mais confiança de pegar e ir pra cima, como tá correndo mais, esse lance aqui mostrou isso. No primeiro gol do Vasco, foi ele que trouxe a jogada toda com ele. E o contraponto é que o Verratti nada. Enfim, pessoal, comenta aí o que você achou do jogo. Eu esqueci de pontuar alguma coisa aqui? Comenta aí. E eu tô em live agora, logo em sequência. Primeiro link na descrição se quiser colar. Vem comigo.